esse ambiente, esse lugar onde o filho de vocês passa mais tempo e vocês também tá ajudando no desenvolvimento da fala ou não? O que vocês acham? Olha a Emily dando um relato aqui pra gente. Ela está em alguns grupos de mães no Face e lá tem relatos chocantes de crianças de 2 anos ou quase isso que não falam nada e as mães acham normal. É triste, né, assim, porque muitas delas, quando forem entrar em movimento para se organizar, para querer estimular, talvez o problema já esteja maior. Ai, gente, olha essa, Emily, amei. Muitas mães justificam o atraso de fala dizendo que porque os filhos andaram muito cedo. Ah, fantástico, você tá andando, não precisa falar, então. Gostei, tá aí, gostei. Né? Então a gente também não deveria estar... Eu não deveria estar conversando com vocês, porque eu andei também muito cedo. Na verdade, eu também fui muito precoce em tudo. Não sei se vocês já foram ver a minha história, que tem a bolinha aqui no, né, de destaques, mas eu entrei na faculdade com 15 anos. Então, assim, Deus te livre, né? Imagina o resto. Ó, a Camila contando aqui que entrou hoje no grupo. Lá, que excelente. Olha que a Verônica contando que ela também achava que era normal, mas viu em uma das minhas lives e viu que não era, então procurou ajuda. Excelente. Kelly tá rindo. Daí hoje mesmo eu também li comentário de uma mãe que disse assim: sei que ele não é surdo, então ele vai falar. Dessas angústias eu não sofro. Fantástico. As mamães aqui do método, ó, que estão no método Estimule, já estão aqui. Meninas, contem aí para essas mamães, então, o poder da estimulação. Graciene tá perguntando aqui, antes de eu começar o assunto, eu vou responder essa pergunta aqui para vocês. Por que é tão difícil achar fonoaudióloga que seja especialista em apraxia da fala? Porque é um assunto difícil. O tratar também é um pouco mais complicado. E aí a gente tem que excluir muitas outras coisas e ter uma visão de diagnóstico, uma visão da criança de desenvolvimento muito grande para dar esse tipo de diagnóstico, porque ele facilmente confunde a pessoa. Então, assim, né? Tem gente que prefere o que é mais simples e mais fácil. E aí, né, pra gente... na verdade, qualquer diagnóstico, essa que é a grande verdade, viu, mamães aqui? Pra pessoa ter o diagnóstico, ela tem uma visão muito expandida das coisas, assim, sabe? Pra não dar diagnósticos de forma leviana, pra não falar besteira. Então, assim, é por isso que acaba tendo poucos especialistas. Aqui, Alane, gente, isso é atraso cognitivo, coisa séria. As mães não têm noção e preferem fazer simpatia do que levar no médico. E eu tenho uma live aqui, viu, sobre simpatias que ajudam na fala. Vão assistir pra vocês, muito legal. Então vamos lá, gente. Como que o ambiente pode influenciar no desenvolvimento da fala? A primeira coisa que a gente tem que pensar. Primeiro a gente tem que entender como funciona o desenvolvimento da fala, né? Já juntando essas coisas aí que as mamães falam, tá ouvindo, vai falar, o resto desenvolveu muito bem, quando chegar na hora vai falar. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento da fala, a gente tem alguns fatores que influenciam diretamente e determinam se essa criança vai ou não vai falar, tá? Ela vai ou ela não vai falar tão cedo, né? Ou de acordo com o que a gente espera pelos marcos, de acordo com a idade. Quais são? Primeiro, todos nós, né, temos o nosso histórico e carga genética que é bastante determinante na nossa vida e diz de muito das nossas características, até de doenças que a gente pode vir a desenvolver e coisas desse tipo.
Então a fala também, né? A gente quando nasce, a gente traz junto conosco uma carga genética que, né, já nos coloca como possível falante. Porém, essa carga genética por si só, ela não é tão determinante quanto outros dois fatores, que são fatores sociais e fatores ambientais. Então, quando o meu ambiente, né, quando aquele lugar que eu vivo não é um lugar que favoreça o desenvolvimento da fala, muito provavelmente eu vou demorar muito mais tempo a falar. Porém, o que acontece? A gente não percebe como o nosso ambiente está sendo pobre. E o pior, com a pandemia, né, agora, acabou que com o acúmulo de funções, com a quantidade de coisas que principalmente as mamães passaram a ter que fazer em casa, o ambiente acabou ficando mais pobre ainda. Tu já pensou? Tu acredita nisso? A gente está passando mais tempo em casa e o nosso ambiente ficou mais pobre. Não faz sentido, né? Não é que não parece que faz sentido? O que vocês acham? Parece fazer sentido para vocês ou parece não fazer? Porque para mim não faz sentido. Se a gente está mais tempo em casa, era para esse ambiente ficar um pouco mais rico, não? E o que tem acontecido é o contrário. O que vocês acham? Não me deixe falando só. Você estava no início da live super tagarelando comigo. Vamos lá. Tomar um gole d'água que é para dar tempo de vocês me dizerem aí o que vocês estão achando. Ninguém se arrisca? Então tá. Então eu vou seguir. É que é complexo mesmo pensar. Não dei tilt aí na cabeça de vocês. Ó, a Luma concordou aqui comigo. Aí a Dé oficial era pra ser, mas tem dias e dias. Exatamente. Mas justamente... Olha aqui, ó, a Santana Damares, com tantas coisas para fazer, o tempo gasto estimulando a fala diminuiu. Aí a Mara deveria ser mais favorável. Estamos só de corpo presente, porque a cabeça está na reunião no trabalho, daí fica a deriva. Exatamente. Com esse acúmulo todo de funções, porque agora, né, a gente trabalha em casa, mas não tem um horário definido de trabalho, né? Que nem a gente trabalha, que nem eu no consultório, eu entro a hora, saio outra hora, e não. A gente trabalhando em casa, acaba que toda hora está trabalhando, até porque a gente também está procrastinando mais. Então, oi Dani, tudo bem? Dani Araújo, aluna do método. Então, esse é um ponto. O outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que a casa toda para ser tomada de conta, refeições a serem tomadas de conta. Nem todo mundo tem alguém para ajudar, e até as pessoas que tinham essa possibilidade de ter alguém para ajudar em casa, uma diarista, alguma coisa, a maioria de bom senso também acabou dispensando elas para todo mundo conseguir se proteger um pouco, agora que a coisa já está retornando. Mas a grande maioria não é essa a realidade de ter uma pessoa para ajudar a cuidar da casa, ajudar a cuidar da comida. O filho, né? As crianças estão em casa. Muitas escolas não reabriram ainda. As que reabriram, muitos pais também optaram por o filho ainda não retornar à escola, ficar no ensino, né, a remoto. E o cuidado em tempo integral ficou para a mãe também, né? Ainda temos pais que ajudam, temos muitos pais que ajudam, mas a grande maioria ainda considera que a educação, o cuidado da criança é função da mulher. Infelizmente ainda acontece muito. O problema, sabe qual é também em relação a isso? A grande maioria das mamães, a grande maioria de vocês se envergonha de falar essa realidade. E a gente ouve quando está entre quatro paredes em consultório, a mãe vem com esse relato. Mas assim, em situações abertas, é muito difícil falar sobre isso, e eu entendo também. Então, com tudo isso, o nosso ambiente ficou mais pobre. Vocês sabem qual é o relato que eu mais ouço quando eu começo a falar sobre vamos fazer estimulação em casa? Quando eu pergunto como é que
Como é a dinâmica de vocês em casa? A grande maioria fala assim: ah, Lua, mas eu não sou uma pessoa de falar muito. Se você está oferecendo um ambiente em que eu, né, aqui, digamos, eu tenho um filho, e nesse meu ambiente aqui eu não estou falando, como é que eu estou nutrindo a expectativa de que meu filho fale? Como é que eu estou nutrindo a expectativa de que esse meu ambiente é favorável à fala se eu própria não estou falando? Concorda? Então, a primeira coisa para a gente ter um ambiente que de fato, né, que o nosso lar favoreça desenvolvimento de fala, é a gente que já fala, já consegue falar, já fala bem, falar mais. A gente tem que ver a criança, apesar de que ela pode ainda não nos responder nada, ainda assim a gente tem que conversar com ela. E aí, esse é um ponto, né? A gente é calada e acaba que a gente também não fala com essa criança. Essa criança é quase como se fosse essa boneca aqui. Não explico nada para ela, eu não converso com ela, eu não falo, não explico nada, não explico porque ela está tomando banho, porque ela está comendo, nada, absolutamente nada. Eu vou fazendo tudo no automático com essa criança. Mas eu quero que ela desenvolva, né? É aquilo. Hoje à tarde eu estava em encontro no Zoom com as mamães do método Estimule Já e eu falava sobre isso. A gente ainda quer resultados, mas não quer entender o processo. É que nem a minha amiga Fernanda fala comigo, a Fernanda que é psicóloga, fala comigo, com os seguidores dela, com todo mundo, que a gente atualmente, a gente quer o gelo, mas não quer colocar água na forma. E aí, então, eu quero que meu filho fale, eu quero que meu filho desenvolva, mas, no entanto, eu não falo, eu falo muito pouco em casa. Eu e o meu marido não somos um casal de conversar, e eu também não falo quase nada com meu filho. Para desenvolver fala, a criança precisa presenciar fala, vivenciar fala, né? Ela precisa experimentar diálogo. E elas não estão tendo isso. Ainda mais agora que a gente está muito em frente às telas também, né? A gente está trabalhando nas telas, está resolvendo coisas na tela e assistindo coisas em tela. E aí a gente conversa menos. Em compensação tem escrito mais, né? Mas isso não ajuda em desenvolvimento da fala. Faz sentido ou não faz? Vocês concordam ou não? O que vocês acham? Vocês estão aí conversando? Ou vocês só estão esperando que a criança desenvolva a fala e eu tô calado aqui? Faz sentido, né? E aí, nesse mesmo sentido, eu pergunto para vocês, o filho de vocês, inclusive eu vou perguntar agora e vou deixar vocês refletindo isso hoje. Vocês estão permitindo que o filho de vocês participe de fato aí da rotina do dia a dia, da vida de vocês, ou ele apenas está acompanhando o que acontece? Ele está envolvido ou ele só está acompanhando? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque, assim, uma das melhores formas que a gente tem para desenvolver fala, estimulação mesmo, real, concreta, direcionada, é utilizando a nossa rotina. Por que eu digo isso? Porque rotina é uma coisa que a gente repete absolutamente todos os dias. E se eu não utilizar disso, se eu não souber utilizar disso, muito dificilmente eu vou conseguir desenvolver de outra forma. A criança só com um momento, esperar um momento que isso favoreça. Ó, aqui a Dani Araújo, concordo, e a opinião de quem aprendeu, colocou em prática e está vendo os resultados, aluna do método Estimule Já. Raquel aqui embaixo dela também, aluna do método Estimule Já. Aqui conversamos muito, mas com os estímulos que a tia Lu ensina, exatamente. E aí,
Elas aqui já são prova disso, de como tem resultado quando a gente faz essas modificações. A gente precisa modificar primeiro dentro da nossa casa as coisas que a gente faz para ajudar essas crianças a desenvolver. E aí, quando eu estou aqui te perguntando se teu filho, ele realmente participa da dinâmica da tua casa ou ele só acompanha, falando nesse sentido. Quantas vezes o filho de vocês quis ajudar vocês em alguma coisa da rotina, seja dobrar numa roupa, varrer uma casa, e você achou que ele não podia, que ele não era capaz, que ele era muito pequeno, que ele não entendia, e mandou ele fazer outra coisa e sentar a brincar com o brinquedo? Quantas vezes você aí na sua casa coloca a refeição do seu filho num horário só dele e o resto da família come em um horário diferente? Sabe qual é o momento em que a gente mais conversa numa casa? Na hora da refeição. Na hora da refeição, em geral, é o momento que as pessoas sentam juntas e começam a conversar várias coisas. Esse é um excelente momento para a criança estar lá também se alimentando, vendo, seguindo o exemplo também de ver todo mundo comendo e ela querer comer junto, e também querer se meter em assuntos, conversar, mesmo que seja uma palavrinha, duas, do jeito dela, embolado ou não, não interessa. Mas ela vai querer participar porque ela está vendo todo mundo da família ali fazendo absolutamente a mesma coisa. Mas sabe o que faz? Sabe qual que é a grande realidade? E assim, eu entendo que vai ter mamãe aqui e vai dizer, não, mas eu faço isso. Mas isso é a grande minoria. A grande maioria pega a criança, horário diferente, senta ela no cadeirão e dá a alimentação dela, e a criança tem que comer sozinha, né? Ali fica comendo. Aí vem aquele relato, meu filho não come bem, eu não consigo fazer meu filho comer. Cadê o exemplo, né? A gente aprende através de exemplo. Eu preciso ver, eu preciso presenciar, eu preciso, através da experiência do outro, começar a vivenciar a minha. Mas se eu não permito essa participação do meu filho de fato, real, como é que ele vai fazer isso? Não vai falar. Inclusive, assim, apesar da grande recomendação desses cadeirões de alimentação, eu sou totalmente a favor daquela cadeira que você coloca e adapta ela em qualquer outra. Porque o cadeirão não chega na mesa. A grande maioria não consegue se adaptar à mesa. Então, olha aqui a Caroline Gomes. Comecei a deixar meu filho participar enquanto faço almoço, explicando, e ao invés de deixá-lo em frente à TV, já notei diferença em apenas 2 dias. Fantástico. É isso. É isso. A gente fica perdendo tempo procurando um monte de coisa para fazer na rua, de formas de estimular, tem que levar no céu, tem que levar. Enquanto aqui dentro de casa, dentro do meu ambiente, do meu lar, que deveria ser o primeiro lugar de estimulação máxima, não está acontecendo. Obrigada, Correia Bruno, valeu. Tá elogiando aqui. Tá dizendo assim, a melhor, que eu sei muito. Talvez eu não seja a melhor, mas eu tô muito preocupada em ajudar vocês. Então isso já muda totalmente a figura, né? Posso não ser a melhor, mas que eu tô tentando ajudar vocês, eu tô. E trazendo essas reflexões. E assim, gente, a todo momento que vocês estão tratando o filho de vocês como alguém que não entende, como alguém que não é possível participar da rotina porque é pequeno demais por causa disso, por causa daquele outro, na verdade você está nutrindo essas justificativas para você, enquanto a criança é super capaz. Claro que quando eu estou falando aqui da rotina, né, de envolver mais a criança, digamos, não cria a expectativa de que estou dobrando roupa, que meu filho pediu para ajudar e que ele vai dobrar a roupa perfeitamente. Claro que não é isso, ele vai só embolar lá do jeito e fantástico que ele já faça isso. Ele mostrou uma iniciativa de um contato com você. Mas se você vira para ele, vai fazer outra coisa, você está desprezando o seu filho, você está desprezando o interesse do seu filho em você. E nesse momento que ele está mostrando interesse em você, é o momento em que ele está mais disponível para aprender. Entendeu? Faz sentido? Para mim faz todo sentido. Sabe como a minha afilhada, a Alice, que vocês veem, tá fazendo aqui hoje 4 anos, por que ela fala tão bem? Porque ela foi criada dessa forma, em cima disso.
Eu organizei a dinâmica da minha casa toda aqui, de todo mundo, para tratar a Alice dessa forma. E a Alice é a prova viva de que estimulação, né? Não estou falando de hiperestimulação. Gente, esse barulho é minha cachorrinha batendo aqui na porta. Não estou falando de hiperestimulação, porque hiperestimulação também não é legal, né? A gente coloca a criança para fazer coisas além do que ela consegue, do que é possível, não. Mas eu estou falando de estimulação precoce, daquela estimulação que ajuda a criança a vir no desenvolvimento adequado dela. E aqui eu falo com vocês de fala, mas tudo isso contribui para o desenvolvimento global da criança. A gente tem que parar também de ver uma caixinha de cada coisa. Desenvolvimento é um todo, tá? Então, assim, que nem a Emily contou aqui pra gente no início que as mães lá acham que a criança vai estar demorando a falar porque caminhou cedo, não faz sentido algum. Não tem lógica. Se fosse assim, meu filho, que nem eu disse pra vocês, eu não estava aqui falando, não estava conversando com vocês, não tinha entrado na faculdade com 15 anos, nada, né? Já não teria aqui mais de 10 anos de experiência dentro da fonoaudiologia, trabalhando há mais de 10 anos com isso. E sendo feliz todo dia, que é o que mais importa, né? Então aqui, ó, a Daita... Gente, se vocês estão achando incrível isso que eu tô falando pra vocês, que pra mim, assim, é tão óbvio, mas vocês, assim, realmente vocês precisam ouvir o óbvio também. Se vocês estão achando isso tão incrível, vocês não podem deixar de se inscrever na jornada, que nem a Dai tá falando aqui, e pedindo pra Emily chamar as mamães lá pra jornada. Porque isso aqui é assim, sabe? A rapinha do bolo só e o bolo inteiro vai estar lá. É isso. Então, gente, quando a gente faz essa dinâmica dentro de casa, quando eu não converso, quando eu não permito o meu filho experimentar fala. Oi, Elciane. E o Pedro, como é que tá? Nossa, Elciane, quanto tempo? A Dai aqui é só o esquenta mesmo. Então, assim, voltando aqui, é porque, gente, eu atendi o filho da Elciane há muitos anos atrás. Que legal te ver aqui. Quando eu não permito que meu filho presencie a experiência de ver um diálogo, de ver uma conversa, seja a minha com outra pessoa, ou seja a minha com o meu próprio filho, ele não vai falar. Se eu não deixo meu filho participar da rotina do dia a dia, que é uma coisa que acontece absolutamente todos os dias, por isso que o nome é rotina, ele também não vai desenvolver. Se eu não utilizo dessas rotinas para desenvolver a fala, que é coisa que eu repito todo dia com meu filho, o que eu vou usar então? Né? O que eu vou usar? Se eu coloco meu filho para fazer coisas fora de todo o horário da minha família, porque ele é pequenininho, porque ele tem pouca idade, porque seja lá qual motivo que você colocou aí para você, que crença que você tá tendo aí para fazer com ele isso, não tá ajudando. O seu ambiente não é um ambiente favorável para a estimulação da fala, não é um ambiente que vai ajudar a desenvolver a fala. Se você não para e conversa com seu filho, explica as coisas pro seu filho, se você não para brincar com seu filho, se você não tem um momento com ele aí dentro da sua casa, você não vai ajudar a desenvolver a fala, você não está estimulando fala, você não está nada. Você está querendo um milagre. Na verdade, a grande verdade é essa. Assim, eu falo em outras lives, falo também para as minhas... para os meus pacientes, né, eu lavo meus clientes no consultório, para as meninas do método Estimule Já, que eu realmente poderia ser a deusa da fono para qualquer um de vocês, na visão de vocês. No entanto, se a gente não consegue modificar,
se eu não consigo orientar vocês para modificar aí dentro da sua casa, para você saber o que precisa fazer, qual é a melhor forma de fazer, nada do que eu faça dentro da minha sala vai funcionar. Se eu não mando um dever, uma atividade de casa, um exercíciozinho, nada, não vai funcionar. Porque a gente tem que entender que o tempo que a criança fica fora, mesmo essas que já fazem fono e tudo mais, que ficam com a gente em consultório, é muito pequeno em comparação ao tempo que eles ficam na casa da mamãe, do papai. E se essa casa não ajuda, não é favorável, se o meu lar não é favorável, a caminhada é muito mais lenta. Muito mais lenta. Então, vocês também precisam parar de achar que toda a solução está fora da casa de vocês. Né? As mamães do método aqui Estimule Já agora já sabem que os recursos todos estão aqui, ó, dentro desse espaço sagrado que se chama lar. E a primeira coisa que você tem que fazer aí é essa análise, essa percepção que só você vai ter para saber e dizer se de fato esse ambiente está ajustado ou não está ajustado. E aí o segundo passo é: eu tenho meu filho como um ser humano que eu sei que ele está compreendendo tudo, mesmo que ele não fale, compreensão vem antes da fala. E eu sigo falando com ele, porque a cada vez que ele faz esses registros auditivos, né, do que eu estou explicando, do que eu estou falando, ele está armazenando aqui no subconsciente dele para então lá começar as tentativas dele de fala. Ou se eu vejo meu filho realmente como um boneco, em que eu vou fazendo as coisas com ele no automático. Se eu vou sair com ele, eu só dou o banho, troco de roupa, levo ele, não dou uma palavra do que está acontecendo. Chega a hora de comer, eu só sento ele no cadeirão e enfio comida goela abaixo e come. O meu diálogo se resume em: lá vai mais uma colherada, come mais um pouquinho, vai, come lá, come. E eu não estou explicando. Sinto muito em lhe dizer que você não está ajudando. A Daya que está me pedindo, me dando essa lembrança, que ela está pedindo para eu tentar explicar para vocês que também estímulo em uma casa muito barulhenta também não ajuda muito. É isso. Claro que, né, quando você tem uma família grande, que nem na qual eu fui criada, nos finais de semana, dar um exemplo aqui para vocês, nos finais de semana, a minha família toda se reunia na casa da minha avó. Cara, era impossível não ser um ambiente de gritaria. É assim, talvez ali eu não tivesse, né, pequenininha, nenhum espaço de fala, mas de certa forma isso também acrescentou muita vivência para mim, porque eu via pessoas falando de forma diferente, ninguém fala igual a ninguém, né? De jeito diferente. Mas quando a gente está falando de estímulo direcionado para fala, a gente precisa também dessa organização dentro daí de casa, de um falar de cada vez, sabe? Diálogo, eu falo, você responde, depois eu falo, depois você responde, e assim, se todo mundo fala ao mesmo tempo, se existe muito barulho, fica confuso para essa criança, esse estímulo vai estar parcial. Nesse mesmo sentido, sabe quando você já tem esse momento na sua casa, as pessoas são mais compassadas, cada um fala no seu tempo e o diálogo é muito legal, todo mundo se ouve. Porém, né, digamos na refeição ali do almoço que eu falei para você, a televisão tá lá o tempo todo ligada. Não tem ninguém vendo, ninguém tá nem prestando atenção, mas a televisão tá lá ligada. Sem necessidade nenhuma. Então, assim, né, essa casa com muita confusão também deixa a criança mais desorganizada. E um dos pré-requisitos importantes para se desenvolver fala é nível de concentração e atenção. A criança precisa, né, ter atenção e concentrar um pouquinho para ter percepção das coisas que estão acontecendo, do que está sendo ensinado, do que está sendo mostrado. Então, uma casa muito barulhenta,
muito desorganizada, não ajuda essa criança a se organizar também. Então, a gente precisa ter o equilíbrio. Claro que, gente, assim, né? Nada é engessado, que nem eu falei pra vocês, assim. Aos finais de semana eu ia pra casa da minha avó, que era uma confusão doida, gritaria doida, e até hoje, minha avó já faleceu, mas assim, a família ainda, né? Quer dizer, até hoje não, porque agora com a pandemia, mas até a pandemia a gente se reunia muito. E era essa mesma confusão, né? Gritaria, um chamando pro outro, várias conversas ao mesmo tempo, assuntos diferentes sendo abordados. E tudo bem, né? Essa é a dinâmica da minha família, pode ser da sua também. Porém, aqui dentro de casa, da minha casa, com meu pai e minha mãe, do meu núcleo mesmo familiar, mais próximo, era diferente, era organizado. Que é a mesma situação que a Alice também vivenciou, que é a minha filhada agora, né? 4 aninhos, hoje. Ela participa desses momentos, né, de gritaria, quando a família reunia, tava lá no meio da confusão doida. Mas aqui dentro de casa, dentro da organização que a gente montou e programou para ela, a coisa não é tão assim. Claro que lá um dia acolá tá todo mundo aqui também falando junto, né? E é normal. A gente tem que entender também que não é pra gente ficar assim, nossa, olha, agora cada um vai falar de uma vez, ninguém pode falar junto. Não é isso. As coisas também têm que ser mais naturais. A gente tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio é tudo na vida, inclusive nesses momentos de estimulação. Então, eu sigo com questionamento aí para você, né? O seu filho realmente, ele participa da sua família, ele realmente se sente em posição de falante, posição de uma criança que ela pode, né, mesmo que falando embolado, mesmo que ele só consiga dar um gritinho, mesmo que se sente na liberdade de fazer isso, ou ele só está acompanhando a rotina da sua família, o fluxo que segue. Ele é quase um item de decoração, que é levado de um lado para o outro, fazendo determinadas coisas, mas participar mesmo de fato, verdade real, não participa. Reflitam. O ambiente da minha casa está estimulando? O ambiente da minha casa não está favorecendo a fala?